seja bem-vindo a essa primeira aula do workshop Investindo em Você. Hoje nós vamos falar dos 6 medos, nós vamos falar de 5, porque eu vou misturar o quinto e o sexto, que o Napoleon Hill fala no seu livro Quem Pensa Enriquece. E esses medos que ele fala no livro estão aí arraigados no nosso inconsciente, porque faz parte da história da humanidade. Quais são os medos que fazem parte da história da humanidade, que independente de cultura, de religião, de classe social, todo mundo tem, Então são os medos que ao longo da história, para sobreviver, a humanidade teve que buscar meios e caminhos. Então ela foi criando alguns mecanismos de sobrevivência e buscando alguns meios para isso, e junto com isso vieram esses medos aí entrelaçados com esses comportamentos, Então ele fala que a origem de cada medo que ele cita lá, ele sempre vai dizer onde que os pesquisadores descobriram que é a origem, e aí o que mais que ele acha que dentro da nossa sociedade moderna está ainda cultivando esses medos e até aumentando, A gente a partir desse vai criando outros medos aí. Então o medo faz parte, ele é importante porque ter algum medo nos faz preservar a vida. Então ele fala desse medo como uma preservação quanto ser humano, quanto humanidade. Então esse medo é saudável, O medo que nos leva a preservar a vida. Mas vem outros medos que nós estamos lidando e que não leva à preservação da vida, não leva a nada. Então é o medo que a gente tem inconscientemente, e às vezes você nem sabe o porquê, mas ele está ali arraigado. Então a importância de trazer a consciência, de iluminar esses medos, é exatamente para que a gente saiba como lidar com eles e não sofrer tanto no nosso dia a dia, porque a causa de muito sofrimento hoje é o medo. E há autores que falam que a gente tem 2 sentimentos fortes e desses 2 originam todo o resto. O primeiro sentimento forte é o medo e o segundo é o amor. Então, a humanidade é regida por esses 2 sentimentos, que a partir deles vem todo o resto, o medo e o amor. O amor ele vai para um lado de construção, e o medo, quando a gente deixa ele paralisar, quando a gente não consegue lidar e nem sabe a origem desse medo, a gente acaba num trabalho de destruição, ou destruição dos sonhos por medo, ou destruição da vida, por medo. Então ele vai trazendo esses 2 sentimentos aí presente. Mas voltando lá, a Napoleon Hill, ele fala que lidar com o medo é difícil, mas que nós precisamos saber de onde ele vem, saber de onde surgiu e como que nós, nesse momento presente, podemos trabalhar com isso para que isso não seja prejudicial para nós mesmos. Então, é lá do livro Quem Pensa Enriquece, que ele tem lá a base desses 6 temores. Para quem quiser ler o livro aí, tá uma boa dica, viu? Então, o primeiro medo que ele fala que nós temos é o medo da pobreza. Por que a gente tem medo da pobreza e de onde surgiu isso? Ele fala que o medo da pobreza surgiu do desejo que o homem tem de dominar um ao outro. E como ele quer, dominar, ele escraviza o outro, ele vê como tirar proveito do outro, como que ele pode arrancar o que ele puder do outro para que ele tenha mais e seja melhor, E além disso, o medo também da pobreza, o medo de ficar pobre, eu vou fazer tudo para preservar o que eu tenho, além de tirar o máximo que eu puder das pessoas que eu puder para poder conservar o que é meu. E com isso a sociedade vai acumulando, Aí aprendemos a acumular propriedades, acumular dinheiro, acumular muitas coisas na nossa vida. Nós vamos acumulando, com medo de um dia não ter nada e essa fonte se esgotar e a gente ficar pobre. Então ele fala que a origem é isso, mas em decorrência disso nós nos tornamos uma pessoa egoísta, Nos despertamos para o egoísmo. Quanto mais, para mim é melhor, para o outro não. Então eu penso em mim. Então quando a gente traz esse assunto
para esse workshop Investindo em Você é para que você pense na origem de cada medo e veja, né, como é que isso reverbera em você e vamos clarear, iluminar e ver como é que podemos lidar com isso, né? De que forma, né, isso pode ser melhor. Então, né, ele fala que deixaria de ser um problema, né, o medo da pobreza, se as pessoas confiassem, pudessem confiar uma nas outras, se as relações humanas fossem baseadas em relações de confiança, né? E não em relação de apego, de ser melhor que o outro, de cuidar de si e de algo que é só para mim e não para um todo. Então, cada vez, né, que você pensa que você vai fazer algo só para você e você se afirmar e querer ser melhor que o outro, né, você está lidando com esse medo da pobreza que tem essa origem, né, no acúmulo de coisas. E quanto mais a gente distribuir, como a gente faz com o conhecimento, cada um aqui que sabe de um conhecimento vem, né, para o nosso bate-papo aqui, traz, né, os seus saberes e compartilha os seus saberes com muitas pessoas. E aí essas pessoas, né, clareando isso, né, tendo consciência, né, desse novo conhecimento, ela vai investir na sua vida, vai melhorar a sua vida e também vai procurar passar isso adiante e melhorar a vida de outras pessoas. Então, olha como é diferente quando a gente lida com conhecimento e quando a gente lida com saber de propriedade, de riqueza, de dinheiro. As pessoas, quanto mais têm, elas não querem distribuir, mas elas querem acumular, né? Então, investindo em você é para pensar nisso. Investir em você não é só dinheiro que você investe. Você investe o ter consciência para que você tenha, né, tendo conhecimento de tudo isso, tendo consciência de cada um desses medos, você vai aprender a lidar melhor com ele, vai aprender a lidar melhor com as coisas que você quer para a sua vida e vai aprender a distribuir melhor tudo isso para as pessoas que estão ao seu redor. E aí nós vamos aprender a ser pessoas que partilham, que compartilham, que levam adiante o conhecimento que tem e que distribui, né? E conhecimento é valoroso, conhecimento é riqueza, né? Então a gente precisa distribuir conhecimento, fazer com que as pessoas percam medo, né? E que buscam caminhos para investir na sua vida, ter a vida que sempre sonhou, ter aquilo que quer, mas sem essa coisa da ganância, do acúmulo de coisas, acumulamento de coisas. Então, sem isso, né, o investir em você aqui é falar um pouco sobre esses medos para que você tenha consciência. Então, esse foi o medo da pobreza, que é o medo de perder tudo. Então, a gente não precisa ter esse medo. A gente pode construir as coisas que nós queremos e, né, clarear o caminho de quem está ao nosso redor para que eles também construam, também saibam o que nós estamos sabendo, para que eles também possam aplicar isso na sua vida. Então, o segundo medo, né, o segundo temor que ele indica lá é o medo da velhice. E o que é o medo da velhice? Ele fala que a raiz, né, por que surgiu esse medo, né, dentro da nossa sociedade? Por que a humanidade, todo mundo tem medo de envelhecer, todo mundo quer ser jovem eternamente, quer esconder as rugas, quer esconder a idade, né, quer se mostrar sempre ali, garotão, garotona, forte e tal, né? E não encara a vida com naturalidade, cada fase, com tudo que ela vem, né, trazendo aí. Então, quando é criança, quando é adolescente, quando é, né, adulto e quando é idoso. Mas, né, a nossa sociedade não valoriza o idoso, né? Então, por que isso? Porque quando chega esse medo da velhice, né? Por que ele está arraigado em quê? Né? Por que a gente tem medo de ficar velho? Né? Porque o medo, né, de chegar à velhice, o medo de ser idoso. Todo mundo vai ser, né? Não adianta porque os anos passam. Então a gente, quando faz os tratamentos estéticos, não tem nada de errado com isso. Mas é uma maneira de esconder, né, e de não mostrar para nós mesmos que a idade está chegando, né? Então a gente tenta disfarçar as rugas, tenta esconder, né, o máximo para não dizer para nós mesmos que estamos ficando velhos. Então é o medo mesmo de envelhecer. E isso está estampado em todos os lugares, né? A gente vê as pessoas com medo de envelhecer, mas não é medo não, é só para ficar bonita, porque eu vou enaltecer a beleza e tal. E por que a gente enaltece a beleza jovem e não enaltece a beleza idosa, do idoso, né? Então, a beleza em cada fase da vida, né, ela existe.
ela só vai mudando de acordo com as fases nossas que vão mudando também. Mas o medo, ele está arraigado na aproximação da morte, né? Ele fala que quando eu vejo as minhas rugas, eu vejo que eu já vivi muito e já estou perto de morrer. Então, esse medo está incutido na sociedade por causa da, né, aproximação com a morte. Então, para não lembrar disso, as pessoas tentam se manter jovem, né? E o outro medo é porque também a pessoa idosa, quando as pessoas olham uma pessoa idosa, já leva essa energia de que é uma pessoa que não tem mais rendimento, não é mais produtivo, não está mais trabalhando, né, e não é mais produtivo. Com essa raiz aí, né, é que nós temos hoje esse comportamento da sociedade que se comporta desvalorizando o idoso, né? Cada fase da vida tem o seu valor, né? A criança naquela fase, ela tem um estágio principal e ela precisa de atenção e ela é dependente, tem, né, aquela fase com as suas características. O adolescente tem as suas características, o jovem tem as suas características. Quando a gente entra na fase adulta, então, e tudo isso é respeitado. Mas quando chega a fase do idoso, né, ele é tido como peso. Aí o idoso se sente pesando para alguém. Então, ele não pode ser improdutivo porque ele não vai adquirir recursos mais, não vai estar produzindo, trabalhando, recebendo, então ele vai ser um peso, né? Então, é esse medo que a gente vai escondendo e não quer, né, ver diante do espelho quando a gente vai envelhecendo, por causa dessas questões todas, né? Então, o que a gente precisa é a mudança de comportamento e a mudança de pensamento. Eu preciso respeitar cada fase da vida, né? Eu preciso trabalhar o meu mindset e trabalhar também isso nas pessoas que estão ao meu redor, né? De que forma? Valorizando o idoso, tratando bem as pessoas, respeitando, enxergando no idoso não um peso, mas uma contribuição. E respeitando também que o ritmo é diferente, mas ele continua produtivo, né? Só em ritmo diferente. E não é porque, por exemplo, a gente se aposenta que não é mais produtivo. Eu, por exemplo, sou aposentada. Me aposentei como professora. Se eu não fizesse outras coisas, se ficasse aposentada, posso te garantir que em 2 anos o seu salário que você aposentou já vai valer metade do que ele valia quando você estava produzindo. E a cada ano vai perdendo. Então, o medo de envelhecer também é isso, né? Então, o que tem que fazer? Se planejar. Se você se planeja, investe na sua vida agora, faz esse investimento em você hoje, quando você chegar na velhice, você não vai ter esse medo, porque você já planejou. E o planejar e pensar no momento presente, fazer a sua reserva de recursos, né, ou então de atividades que você pode continuar fazendo mesmo sendo idoso, né, que vai te exigir um pouco mais de lentidão, né, se você tiver um ritmo mais lento. E normalmente acontece, né, em cada fase da vida a gente tem um ritmo diferente, o nosso ritmo não é o mesmo a vida toda. Então nós vamos adquirindo algumas coisas em umas fases e perdendo outras, né? Quando a gente chega na parte de quando você passa dos 50, você não tem a agilidade da criança e nem do adolescente para sair correndo, pulando e fazendo tudo que você fazia antes. Você faz, mas em outro ritmo. Não quer dizer que você não possa fazer. Então, o trabalho é a mesma coisa. Eu não tenho aquele ritmo de 40 anos atrás, mas eu tenho um ritmo da minha idade hoje. E eu consigo ser produtiva e trabalhar. Então, não é porque eu me aposentei que eu sou improdutiva. De jeito nenhum. Eu continuo aqui produtiva. E aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, cada fase da vida, né? A gente tem os nossos ritmos em cada fase e eles precisam ser respeitados, mas nós somos produtivos em cada fase. Então, como é que a gente perde esse medo de envelhecer, né? Encarando, né, a sua mentalidade mesmo, olhando para você, se preparando quando é jovem para esse momento, com os recursos que você puder, então já vai se preparando para isso, mas não se preparar para ficar preocupado e ansioso com o futuro, não, né? Planejar. Quando as coisas são planejadas, ela não tem ansiedade, porque você vai observando e se não der certo, você vai corrigindo no decorrer. Quando você fica só na expectativa lá do futuro, é que isso causa ansiedade, porque você não está fazendo nada, você está esperando, e o tempo todo se alimentando com essa esperança de que lá vai acontecer. Não, a vida é agora, o momento é hoje, eu me planejo, eu já vou guardando hoje, eu vou preparando hoje. Quando
quando eu perceber que o amanhã chegou, eu tinha 20 anos, depois 30, depois 40, o amanhã já vai chegando para mim. E quando ele chega, eu acolho, porque eu já me planejei, eu já tenho, né, boa parte das coisas resolvidas, então esse medo não faz parte da minha vida, né? Então, o planejamento é importante. Se eu não quiser viver com uma aposentadoria, né, ou de um governo de estado, ou do INSS, eu vou me planejar para ter a aposentadoria que eu quero. Então, com os recursos e os ganhos que eu vou tendo com o meu trabalho, eu já vou guardando e reservando uma parte, investindo num plano, né, num projeto de aposentadoria para o meu futuro. Então, eu não preciso me preocupar porque eu já estou fazendo isso. Então, quando eu coloco isso em ação, a ansiedade perde o efeito. Eu fico ansioso quando eu não ajo, né? Agora, se eu ficar só esperando, um dia eu vou fazer, um dia eu quero, um dia eu vou ter dinheiro para isso, eu nunca vou fazer. Só que com o que eu tenho, eu sou prático e eu ajo, faço esse planejamento e tenho essa ação agora, isso é investir em mim. Eu não estou pensando que lá no futuro, eu estou investindo no futuro, eu vou gastar tudo isso para viver o presente. Aí esse medo se instaura porque eu sei que no futuro eu não vou ter nada, porque eu não guardei nada, porque eu não juntei nada, porque eu não fiz nada. Né? Então, como é que você investe em você? É vivendo o seu momento presente, é tendo seus recursos, né, que você, da maneira que é possível hoje, mas se planejando para melhorar a cada dia. Né? E se tem planejamento, você consegue chegar numa velhice com qualidade de vida, dentro de pelo menos de um resultado, né, dentro daquilo que você planejou. Quando se planeja, você pode chegar, não se planeja, você pode chegar a qualquer coisa. Planejando é mais fácil, é mais provável que você consiga adquirir o resultado que você almejou, né? Se você for corrigindo os erros a cada passo, né? Às vezes não é nem erro, é alguns acertos que a gente tem que ir fazendo durante a caminhada. Mas ficar esperando pelo futuro e que o futuro virá, isso causa ansiedade, te traz mais medo ainda, né? Então, distribuiu isso, planejou e fez isso em ação, você consegue caminhar sem preocupação e livre desses medos, né? Então, você tem que se envolver, na verdade, com a vida, né? Com a vida que você deseja. Se você quer uma vida melhor no futuro, não adianta ficar pensando no futuro, é hoje que você já vai planejar isso e vai se envolver com o seu trabalho, com a vida e se dedicar ao viver hoje, né? E com isso você está, né, já preparando o seu futuro para estar livre desse medo. E o terceiro medo é o medo da crítica, né? Para Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, o medo da crítica é porque as pessoas que têm esse medo, elas querem se sentir superior às outras pessoas. Então, quem quer se sentir superior ou critica os outros, vive pondo defeito para mostrar que ele é melhor. Então, olha a pessoa que ela lá quer fazer isso, nossa, ela nem tem condições. Olha aquele lá, por quê? Ela quer ser melhor, então ela critica o outro para dizer que ela é melhor. Ou então critica o produto do outro para dizer que o seu produto é melhor. Né? Então, esse é o medo da crítica, né? Porque a pessoa quer se sentir superior à outra. Ou então, ela morre de medo de ser criticada. Então, para não ser criticada, ela se paralisa, ela se esconde, ela fica assim toda cheia de medo de ser criticada. Então, por exemplo, se eu tenho medo que as pessoas vão me criticar a minha aparência, então eu não apareço, né? Se eu não tiver uma roupa da moda, se eu não tiver altura para que as pessoas possam eu me sentir igual a elas ou melhor que elas, né, superior a elas com a minha roupa, ou então igual, se eu não tiver condições de adquirir aquela roupa, então eu não vou naquele evento, né? Ou se eu não tenho condições, então não quero aparecer, não quero me mostrar, porque eu tenho medo que vão criticar a roupa que eu estou, a maneira como eu estou vestindo. Ou às vezes eu não gosto daquele tipo de modinha, mas eu vou entrar na moda porque é moda. Eu não gosto, mas se todo mundo está usando, eu vou usar, né? Porque eu não quero que as pessoas me critiquem porque eu não estou usando isso que é moda. Então, esse é o medo da crítica, né? Então, às vezes é da roupa que usa, às vezes é da aparência, né? Se eu tenho uma pele mais enrugada, eu não usei botox, né? Então, assim, eu tenho medo, né, de cirurgia plástica, de botox, mas eu não quero aparecer toda enrugada, não quero aparecer a idade que eu tenho, não quero aparecer, então eu vou me sujeitar a fazer alguns procedimentos, algumas coisas, ou eu vou me esconder. Então eu não vou para a câmera, eu não vou mostrar minha imagem, eu não vou fazer porque eu tenho medo,
né, que as pessoas me critiquem por causa da minha aparência. Porque pessoas da minha idade têm a pele assim, têm a pele assado, usa produto X, Y, Z, e eu não uso. Então, eu não vou diante das câmeras falar nada, porque eu tenho problema com a minha aparência, e se eu não estou feliz com essa aparência, então eu não vou, né, não, das pessoas da minha idade, elas têm uma pele melhor que a minha, elas não têm ruga, elas usam, fazem cirurgia, elas usam isso, e eu não tive condições, ou eu tenho medo de fazer isso, não quero fazer, ou então eu me obrigo a fazer as cirurgias por pressão externas, né? Então esse é o medo da aparência. Eu preciso me parecer com aquilo que é padrão, com aquilo que todo mundo está parecendo, porque se eu não parecer, não estiver dentro dos padrões, vão me criticar. Então é por medo da crítica que eu faço muitas coisas que eu não faria, né? Mas eu faço um sacrifício para ficar dentro do padrão, porque o medo da crítica é maior. Então a gente vê muito disso, né? As pessoas às vezes assumem coisas que dentro dela elas não querem para estar dentro do padrão. E aí elas, né, isso é um tipo de violência com a gente mesmo. Então, por medo de crítica, nós nos violentamos. Né? Tem roupa que eu jamais usaria, mas se está na moda eu vou usar, porque eu tenho que estar dentro, tem que estar na moda, tem que estar dentro daquele padrão, porque na sociedade X as pessoas usam roupa assim, eu tenho que usar roupa assim. Né? Senão eu estou fora do padrão, não serei aceito. Que é né, outro porquê que a gente se sujeita para ser aceito. Então, esse medo de rejeição, de não ser aceito, né, no grupo X, no grupo Y, então a gente se iguala, né, àquele padrão para poder ser aceito. E às vezes esse igualar vai contra aquilo que eu quero. Eu quero uma coisa, eu não gosto daquilo, não me identifico, mas eu vou entrar no padrão para eu ser aceito, eu tenho que fazer isso para ser aceito por esse grupo. Então, esse medo da crítica, né, eu quero me sentir igual ou superior às pessoas. Quando eu quero me sentir igual, é quando eu me igualo ao padrão para estar ali. E quando eu quero me sentir superior, é quando eu vou criticar os outros porque eles estão daquele jeito para diminuí-los, para que eu mostrar que o meu é melhor, que eu sou melhor que eles. Né? Então, esse é o medo que está aí na nossa sociedade. Né, o medo da crítica. E às vezes ele é até inconsciente. O que você faz hoje, né, inconsciente, o nosso tema aqui, o nosso workshop é investindo em você. Então todos esses medos é para trazer consciência para você, e através da consciência de cada medo, né, você perceber o que você está fazendo e como você pode fazer diferente para você não se auto, né, flagelar, para não se agredir por não estar dentro dos padrões. Né? Então, esse medo da crítica, né? O que você faz hoje que você não gostaria de fazer, mas que você faz para não ser criticado. O que você faz porque não quer que as pessoas, né, te vejam como alguém que não é daquele nível, que não é desse grupo. Então, o que você faz que você não gostaria de fazer, mas aí você se agride fazendo, mas você se sente bem porque você é aceito pelas pessoas que estão naquele padrão. Então pense nisso, né? O que é padrão para você hoje, que você faz, que você não gostaria de estar fazendo, mas que você sabe que faz isso para, né, estar naquele padrão, naquele nível, para atender vontades externas e não a sua vontade interna. Né? Então o medo da crítica na nossa sociedade tem a ver com isso. Eu espero ter ajudado vocês, né? E eu acho que uma forma para que a gente possa vencer esse medo da crítica é ligar, eu vou falar que é um palavrão, me perdoe, mas é isso mesmo, é ligar o dane-se. Por quê? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu quero, eu sou assim. Eu posso melhorar? Sim, eu posso mudar, mas não me violentando. Então, quando eu ligo esse dane-se, o que os outros pensam de mim, e eu vou fazer pelo que eu sinto que reverbera no meu interior, que tem harmonia, né, com o meu centro de bem-estar, aí sim, né, eu consigo vencer esse medo da crítica e fazer, né, investir em mim nesse sentido e fazer porque eu sinto que eu devo fazer. E não porque eu vou vencer, né, vou me entregar às pressões externas para fazer porque sou obrigada a fazer. Não sou obrigada a nada.
Eu tenho que ligar o dane-se mesmo a opinião dos outros e fazer aquilo que me traz bem-estar. É claro que o que me traz bem-estar, ele não pode estar arraigado na procrastinação, na preguiça, não. Ele tem que estar ancorado no meu autoconhecimento. Eu me conheço e eu vou planejar a minha vida e buscar as coisas que eu quero para a minha vida, né? Construir a minha jornada de sucesso, o meu caminho, né? Viver de acordo com o meu potencial interno dentro da minha visão e do meu centro de bem-estar. Né? Eu posso melhorar a minha visão, mas o meu centro de bem-estar vai me dando sinais, é uma intuição interna que vai me mostrando o que é que me faz bem, qual é a minha verdade interior, né? Qual é o meu centro, qual é o meu eu. Aí eu paro de me preocupar com as coisas externas, com tantos os egos, né? Que a aparência é o ego, e vou trabalhar com o meu centro de bem-estar ancorado no meu eu, né? E não tanto no ego. Então vamos lá. Sem medo de crítica, eu espero que investindo em você te traga, né, essa possibilidade de você questionar, pensar o que você faz para seguir padrão e o que você faz que está ancorado no seu centro de bem-estar para que você livre-se dessas neuras, né, desses medos aí, né, medo da crítica, medo de tantas outras coisas desnecessárias, né, que são impostas aí para a gente seguir o padrão e a gente fica com medo, então quer ser aceito, quer estar na moda, quer... Não. O que você faz que é forçado por esses padrões e o que você pode fazer para te trazer harmonia e bem-estar. Então, o quarto medo, segundo Napoleon Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, o quarto medo é o medo de perder alguém. Né? E quando a gente tem medo de perder alguém, significa que a gente se sente, né, com posse daquela pessoa, né? É uma pessoa possessiva. Então, quando você é possessivo, você tem medo de perder alguém. E aí gera, esse medo de perder gera ciúmes, né? Gera insegurança entre os parceiros. Então, esse também é o medo que está arraigado na nossa sociedade, que ele tem origem nesse sentimento de posse, né? Que vem lá também, né? Lembra do medo quando você quer acumular coisas, medo de ficar pobre, você acumula as coisas e você acha que aquilo é seu e para sua família e para as pessoas que estão ali com você. Então, vem daí também, desde esse período, esse medo de perder as pessoas, medo de traição, medo, né? Então desperta aí os ciúmes e, né, essa desconfiança entre os parceiros. Então, é um medo que está muito presente na nossa sociedade. Quem não conhece uma pessoa ciumenta, né? Então, para controlar esse medo, né, quando ele é muito forte, é lógico que a pessoa precisa de tratamento, né? Precisa procurar um tratamento aí para ter uma saúde mental mais equilibrada, né? Para poder lidar com esse sentimento de possessividade e com esses ciúmes todo. A razão pela qual as pessoas fazem isso também está ligado com a cultura, né? A cultura onde existe ainda, né, a disseminação do machismo, onde o homem pode tudo e pode muito sobre a mulher e que a mulher é uma propriedade do homem, isso está muito presente, né? Então ainda tem muito feminicídio, por exemplo, no Brasil, né? Nos países onde a cultura do machismo é muito forte, então as mulheres são submetidas, né, aos desejos e à intenção dos homens, e aí acontece, né, muitas mortes de mulheres por defesa da honra do homem. Então o homem, para honrar a defesa dele, a mulher quis se separar, que conhecer outra pessoa, não pode de jeito nenhum, é propriedade dele, tem que ser até a morte com ele, faça ele o que fizer com ela. Então é por causa desse sentimento, dessa possessividade que está arraigado em muitas culturas ainda, né? Que esse sentimento de ciúme surgiu e ele ainda está muito presente, né? Aliás, em decorrência do medo de perder alguém, é que apareceu o sentimento de ciúmes, né? O sentimento de desconfiança, né? Com a pessoa, com o seu parceiro, com a pessoa que está com você.
Então esse é o medo que precisa ser tratado para quem, né, sofre, não é uma brincadeira, né, não é só para, não é qualquer coisa. É um medo forte, arraigado no inconsciente de muitas pessoas, né? Então ele precisa ser trabalhado. E para quem não tem esse medo, né, é até fácil olhar de fora, dar risada, porque o outro é ciumento e achar graça, mas é quase que uma doença, né? Isso precisa de um tratamento, precisa dar atenção para isso. Eu sempre tive muito medo de pessoas ciumentas, no sentido de eu me apegar, eu não quis ter um relacionamento, por exemplo, amoroso com pessoas ciumentas. Então eu sempre analisei muito o nível de ciúmes da pessoa em que eu podia tolerar e o nível em que eu não podia, porque eu sempre fui muito independente. Eu saí de casa muito cedo, né? Fui para o convento quando eu tinha meus 13 anos, com 16 anos já estava sozinha aí na vida, estudando. Então eu sempre fui muito responsável por mim mesma, então eu sempre pensei muito nos meus atos. Então quando eu passei a me relacionar com uma outra pessoa, né, a ter um namorado e tudo, eu, por causa da minha independência, eu já trabalhava, eu tinha meu salário, eu, né, cuidava de mim, da minha moradia, de todas as coisas que diziam respeito a mim, era eu que tinha, né, esse controle e tinha salário e trabalhava e tinha toda essa, né, essa organização e independência. Então, por ter essa independência, né, quando eu ia me relacionar com outras pessoas, eu analisava até que ponto valia a pena seguir com esse relacionamento. Até que ponto era saudável para mim, ou era um acréscimo ali, ou era uma junção, né, de potência e de força em que a gente pudesse crescer junto, eu e o meu companheiro, ou, né, era algo em que eu teria que me submeter, senão, né, não iria para frente. Então, a possessividade, o medo das pessoas, né, quando você se entrega em nome de uma paixão sem se questionar, né, você acaba depois se dando conta disso muito tarde, né, nesses relacionamentos. E quando você tem consciência que você tem esse medo, que existe esse medo, você nos seus relacionamentos, você já vai com essa consciência já iluminada, né, com esse medo já iluminado, já trabalhado em você, você vai trabalhando e vai também percebendo no outro, ajudando o outro e trabalhando. E ao perceber, né, uma pessoa que você ama muito, que é muito possessiva, né, conduzir a um tratamento, né, pedir para que faça um tratamento e junto ajudar, né, a pessoa nesse tratamento. Então, assim, investir em você é perceber as pessoas com quem você tem, né, esse relacionamento, essas relações de parceria, como né, o quanto de você, né, e se você também é ciumento, o quanto de você precisa ser trabalhado para que essas relações se fortaleçam. E o quanto você então tem que trabalhar com o outro para que a relação se fortaleça. E aí a gente não ter o medo de perder alguém. E perder alguém é quando essa relação em algum momento quebrou o vínculo e ela não, né, não faz parte mais, então você não vai perder, você vai apenas desfazer esse vínculo e caminhar, né, e conduzir para estruturar melhor um próximo. Então precisamos ter muito em mente, né, essa convivência nas relações com muito equilíbrio, né, entre as duas pessoas, para não deixar o sentimento de posse ou de ciúme ser maior, né, do que a harmonia que tem que existir nessas relações. Eu espero ter ajudado vocês e que, né, ao investir em você, você esteja pensando mesmo nisso e na sua troca com o outro, você consiga também fazer esse investimento de crescimento dos dois dentro de uma relação. Então é trabalhando, olhando com carinho cada potencial e ajudando. Então quando eu percebia muitos ciúmes nas pessoas, né, eu tentava orientar, trabalhar, né, e ajudando. Se eu percebia que não dava e que a pessoa não queria, aí eu ia me cercando e me afastando, porque para mim a minha independência, o respeito, né, a minha autonomia e independência tem que ser fundamental numa relação que eu possa ter com qualquer pessoa. O quinto medo para Napoleão Hill é o medo da doença e o sexto medo é o medo da morte. Eu vou juntar os dois aqui e falar dos dois de uma vez, né? O medo da doença e da morte. E ele também fala que esses dois medos têm relação lá com o medo de envelhecer. Mas o medo da doença, né, é o medo que você tem porque é um medo criado, né, fabricado na nossa sociedade. A mídia fica o tempo todo
falando, né, das doenças e falando das doenças que levam à morte. Neste momento, por exemplo, nós temos uma pandemia e esse medo de ficar doente, né, de ser infectado pelo coronavírus e que isso possa levar à morte, ele é um medo real e que nós, ao nos protegermos, né, usando máscaras, não fazendo aglomeração, não, né, estando em espaços fechados com muita gente, então só está trabalhando se for um espaço arejado, né, lugares onde um fica espaçado e longe do outro, e mesmo assim com máscara e tomando todos os cuidados. Então, quando você já sabe desses cuidados, já está implantado e você segue esses cuidados, ok. Mas quando você não segue, né, você fala, ah, não, eu sou corajoso, eu vou enfrentar, já que é para infectar, eu vou me infectar mesmo. As pessoas fazem isso e acaba causando, né, uma grande calamidade, que é o que está acontecendo agora no nosso país, em que todo mundo se infecta de uma vez e muita gente, né, de uma vez, e aí, né, nós não temos estruturas, não estávamos preparados com leitos de hospitais e com equipamentos para atender todo mundo. Então, o que acontece? Quando você se enche de coragem e quer enfrentar de qualquer jeito, né, negando, né, a doença, negando o perigo que está por aí, você acaba se atirando para a morte. Quando você atende, né, né, todos os protocolos de defesa da vida, pelo menos você está poupando a sua vida, né, e ajudando a poupar a vida de muitas outras pessoas. Então, isso é um sentido de generosidade. Você está cuidando de você e cuidando do outro. E isso é um poupar a vida, né? Mas ter esse cuidado não é ter medo. É saber se cuidar para, né, não levar outras pessoas à morte. Às vezes você pode não morrer e só pegar a doença e passar disso, mas você pode também, não dá para saber, né? Mas quando você infecta outra pessoa, pode ser que a outra pessoa que esteja ali do seu lado, pô, vai morrer porque, né, você trouxe ali a possibilidade dessa infecção. Então, assim, esse cuidado nós temos que ter. O que a mídia faz? Ela fica o tempo todo martelando na sua cabeça a doença. O tempo todo ela está falando da doença, o tempo todo ela está dizendo... tem o fator que é para conscientizar, para as pessoas se cuidarem, para não ter aquela doença, mas também tem um fator que deixa algumas pessoas que já têm esse medo preocupados demais, e aí de tanto preocupar, de tanto ficar com medo, ou elas vão fazer bobagem, ou elas começam a produzir essa doença de maneira somática, né? Ela vai criar a doença na sua cabeça. Então, existem já estudos que falam que a maioria das doenças, elas são criadas, né? Eu não estou falando aqui agora de doenças transmitidas por vírus, tá? Estou falando de outras doenças que são patológicas, né? Que elas são criadas pela nossa mente. Então, a maioria dos estudos que falam que essas doenças são produzidas, né, são somatizadas no nosso corpo, porque a mídia fica o tempo todo martelando, falando das doenças e inventando remédios para curá-las, e, né, por quê? Por causa de um sistema capitalista em que precisa vender e precisa girar o dinheiro, e esses remédios sendo produzidos, eles precisam ser vendidos e você tem que consumir. Para você consumir, você tem que ficar doente. Então, a maioria das doenças são originadas, né, mentalmente pela martelar, né, a insistência da mídia em ficar falando dessas doenças e trazendo para que você fique o tempo todo pensando nelas e atraindo. Então, tem inúmeras doenças que são originadas dessa maneira, na nossa mente primeiro, depois o nosso físico fica doente. E quando eu falo aqui que é para, né, o investir em você, é você aclarear as coisas que estão na sua consciência, estão de maneira inconsciente, arraigado em você, você aclarear, trazer a consciência, perceber tudo isso para que você possa agir. Não adianta nada você saber disso e não agir. Como é que eu vou agir? Você tem a opção, por exemplo, de consumir notícias que ficam o tempo todo te mostrando isso, e você não consumir essas notícias e fazer, buscar, né, fazer uma higiene mental em que você traga
para a sua mente, cria na sua mente uma realidade que você quer, a realidade com saúde, a realidade com bem-estar, a realidade que é o caminho, né, para o seu futuro. Por que que os livros de autoajuda eles são muito martelados e são tidos como literatura inferior? Né, livros de arte, papo cabeça, filme cabeça, livro cabeça, é isso. Livro de autoajuda, ele é só um livrinho de autoajuda, só de frases de para-choque de caminhão. Muitos são, viu? Não vou dizer não, mas tem muitos aí que são frases mesmo de para-choque de caminhão. A pessoa lê um livro lá e sai falando e achando que já sabe, né, falar tudo sobre aquele assunto e que aquilo é a única verdade que existe no mundo. E as coisas não são assim, né? Mas, né, quando você vai trabalhar o seu autoconhecimento, você consegue distinguir o que é para-choque de caminhão, o que é assunto, né, real, que é assunto profundo e que realmente pode te trazer bem-estar, pode te clarear a consciência, pode te levar a pensar, né, e fazer com que você possa, a partir disso, despertar para criar um novo mindset para você. O que é criar um novo mindset? É produzir, né, em você alguma coisa que vai te levar a criar uma mentalidade diferente do que isso que você ficou acostumado até hoje. Então, a maioria das pessoas tem a vida, né, que elas criaram mentalmente para elas. Então, nós também temos as doenças que nós criamos mentalmente para nós. Não os vírus, estou falando de outras doenças. Agora já mudando um pouco o foco desse assunto. As doenças produzidas, né, pela mídia, pelo sistema, né, e muitas vezes para vender, né, as drogas, né, os remédios farmacêuticos que tem aí, uma indústria farmacêutica toda encomendada para poder criar, né, ansiedades, transtornos e doenças para poder vender os remédios que elas produziram. Então é mais nesse sentido. E quando é que você vai se livrar de tudo isso? Quando você vive a vida que você sonhou para você, desligado dessas influências, com consciência, quando você está assistindo um filme, que você tenha consciência de o que ele está querendo te induzir e o que, né, reverbera em você, que é uma essência sua e que não precisa daquilo, né? Quando você está vendo também uma propaganda, um comercial, ouvindo, né, notícias muito batidas, também fazer essa reflexão. Pensar, o que ele está querendo incutir na minha consciência falando isso, né? E qual é o oposto disso? Para que caminho eu posso ir? Outra coisa importante, né? Nós vamos ter saúde se nós cuidarmos da nossa alimentação. Então, eu vou me alimentar, né, de maneira, pelo menos o máximo possível que eu conseguir, né, de orgânicos, uma alimentação saudável para que eu possa ter boa saúde. Outra coisa que vai me, né, que eu não preciso ter medo da doença, se eu tenho uma boa alimentação, se eu faço exercícios físicos e se eu cuido da minha higiene mental, né, eu vou ter uma qualidade de vida melhor e não preciso ter medo de doença. Agora, se eu tenho alguma doença já instalada em mim, eu tenho que fazer o tratamento, né? Mas não ficar cada vez pensando, né, eu tenho que fazer um tratamento e dentro desse tratamento buscar mesmo ter a melhoria e não ficar pensando que aquela doença veio para acabar comigo e me levar à morte. Não, eu posso me livrar dela, assim como ela veio, ela surgiu, ela pode desaparecer, então eu vou fazer o tratamento adequado e vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, do meu físico, né? Então eu vou fazer exercício, além disso, consultar um médico, mas também cantar, dançar, se divertir, brincar, sorrir, viver o presente. Quanto tempo faz que você não sorri? Qual foi a última vez que você colocou uma música e se entregou e dançou, mesmo sem ter ninguém para dançar, sozinha, com você mesmo ou sozinho? Quando foi que você fez isso? Você precisa de uma boate para dançar? Você precisa estar numa danceteria? Você não pode dançar quando ouvir uma música, se entregar a ela, aquele ritmo e dançar? Né? Qual foi a última vez que você fez isso? Pegou o seu amigo, a sua companheira, né, quem está do seu lado, o seu companheiro, deu um abraço, pôs uma música lá e dançou. Então não precisa muita coisa para ser feliz, não precisa muita coisa para buscar aquilo que nos traz bem-estar. É que nós ficamos adultos e vamos perdendo aquela coisa que a criança tem. A espontaneidade, a alegria. A criança é plena, gente. Tudo ela faz inteira e com alegria. E sem se preocupar muito, se eu fizer isso eu vou ficar doente. Não, a criança não tem essa preocupação.
A criança tem a preocupação de viver aquele momento, de ser pleno, de estar. E nós perdemos isso quando ficamos adultos. E deixamos, né, nos influenciar pela notícia repetida, sempre das mesmas coisas que querem incutir na nossa mente, né, alguns problemas, algumas doenças que possam fortalecer o sistema. Então nós temos que ter plena consciência, né, das coisas que são saudáveis para nós, estar ligado, né, no nosso centro de bem-estar, no nosso interior, e aí caminhar dentro de tudo isso com alegria, com leveza. E não precisamos ter medo da morte, porque a hora que a morte chegar, nós vivemos de maneira feliz e intensa a nossa vida, não tem problema nenhum que ela nos leve, né? Que seja de maneira natural, a gente já sabe ao nascer que vai morrer. Então a morte é algo que nós não temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar com a vida e nos entregar para ela. Entregar para a vida é viver cada instante saboreando aquilo que está ali, né? Lidando da melhor maneira possível, planejando todas as coisas que eu quero, né? Mas fazer esse planejamento e caminhar passo a passo nessa ação, na minha jornada de sucesso, com carinho, com amor, vivendo cada segundo que a vida está me apresentando. Hoje a vida está me apresentando, né, essa vontade, esse poder, essa harmonia. Para mim é um poder, é uma alegria, né, estar nesse momento presente aqui, falando com vocês, né? Viver aqui esse momento e conversar e trazer um pouco daquilo que eu conheço, né, um pouco dos meus conhecimentos, partilhar isso com vocês, né? Isso é muito grandioso para mim. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo essa aula, que estão ouvindo, né, eu falar sobre isso, porque, né, estar podendo partilhar isso é para mim um motivo de felicidade muito grande. Eu estou vivendo esse momento presente, né, com gratidão, né, com alegria. E vou sair daqui, colocar uma música e dançar. E deixar o som, o ritmo daquela música me levar e festejar e agradecer a vida. E é assim que a gente se livra das doenças, nos entregando à vida, né? Nos preocupando, né? Não nos preocupando, nos ocupando com a vida, com viver o momento presente.